Você já reparou que às vezes não é a vida que pesa, mas as pessoas que a gente acaba carregando nela? Todos nós já tivemos ao nosso redor alguém que parecia que sugava a nossa energia ao invés de somar no nosso dia, né? Pode ter sido aquele colega de trabalho que transformava cada conversa ali num lamento, ou só um amigo que aparecia quando precisava de alguma coisa. E Carl Jung, que foi um dos maiores psicólogos aí da história, ele observou que não apenas esses acontecimentos externos moldavam o que acontecia com a gente, né? Moldavam a nossa vida, mas também o padrão de pessoas que a gente escolhia estar por perto. E ele dizia que existiam tipos de personalidades ou arquétipos, né, que podiam influenciar de forma negativa os nossos comportamentos, criando ali para a gente verdadeiras armadilhas emocionais que drenava a nossa energia, a nossa clareza e até a confiança que a gente tem em nós mesmos. E você vai entender um pouquinho por que isso acontecia com a gente, né? Baseado aí na teoria da sombra de Jung, eu vou trazer aqui nesse episódio um pouquinho da história dos 5 principais arquétipos, né, tipos de pessoas mais perigosos que você pode ter na sua vida e que eventualmente você precisa evitar. Meu nome é Bruno Ribeiro, se você me acompanha, ótimo, se não, vou me apresentar, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a se desenvolver, a desenvolver a autodisciplina, a construir melhores hábitos, a ter mais produtividade, transformando ali a vida com mais foco e mais disciplina, né? E se você for novo por aqui, não deixa de assinar o canal para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a sair da zona de conforto e gerar aquela energia que eventualmente é o que você está precisando para parar de procrastinar e agir de verdade em direção aos seus objetivos. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Imagina se a sua vida fosse ali um jardim. As flores que você cultiva são os seus talentos, são os seus sonhos, a sua saúde mental. Mas se você deixar crescer algumas ervas daninhas, o que vai acontecer? Elas não só roubam os nutrientes, como elas também estão ali sufocando as raízes daquela sua flor, né? Pessoas perigosas, elas funcionam exatamente assim. Às vezes de forma discreta, às vezes de forma mais intensa, né? Mas sempre drenando o que a gente tem de melhor, né? E Jung acreditava que muito do que nós projetamos nos outros tem uma origem em algo chamado sombra, né? A parte de nós que a gente não quer ver, mas que acaba se revelando principalmente nas nossas relações humanas, né? Isso significa que muitas vezes, quando a gente atrai repetidamente os mesmos tipos de pessoas, de personalidades, de arquétipos, não é por acaso, mas porque existe dentro da gente algo que ainda não foi iluminado, pensando aí nessa questão da sombra, né? Pense em alguém que sempre acaba um relacionamento com uma pessoa controladora. Por que será que isso acontece, né? Ele explica que existe um padrão interno nosso, vamos dizer assim, mal resolvido ou não resolvido, que talvez esteja ligado ali à infância, que busque inconscientemente reviver aquela dor na esperança de finalmente achar uma cura, achar uma explicação, né? O problema é que enquanto não há consciência, você fica ali repetido, você fica naquela prisão emocional, né? E essa é a primeira grande provocação que eu vou trazer aqui. Será que a gente não está como corresponsável pelas pessoas que a gente coloca e que a gente tolera e que estão ali ao nosso redor? O colega que mina os seus sonhos, será que ele não representa uma dúvida sua interna que você tenha? Aquela amiga que só reclama, será que ela não está espelhando ali a sua dificuldade de olhar para os seus próprios lamentos, para os seus próprios problemas? O chefe que às vezes está ali te humilhando, será que ele não está puxando ali, abrindo feridas antigas que você nunca se permitiu cicatrizar? E a gente não deve, de maneira alguma, evitar pessoas simplesmente por evitar. A gente deve aprender a conseguir nos observar através dessas pessoas para que a gente escolha o que a gente quer fazer, se a gente quer manter ou se a gente quer se afastar, mas de forma consciente, né? Você já deve ter tido ali uma rodada de amigos muito animada, que aí de repente chega uma pessoa e o clima parece que cai, né? Isso obviamente não é coincidência. Você já percebeu como certos amigos nunca celebram a sua vitória, só mudam de assunto ou ficam em silêncio? E isso também tem uma representatividade. E já teve uma sensação de que alguém perto de você parece ficar ali esperando o seu fracasso para se sentir melhor,
num nível de comparação, né? Isso é um alerta vermelho. E são só alguns exemplos de cenários que as pessoas perigosas que a gente cruza no nosso dia a dia podem trazer, né? E para você que gosta de filme e séries, assim como eu também gosto, né? Existem dois aqui que eu vou trazer que eles retratam muito bem essa questão, né? Em Cisne Negro, a Natalie Portman, né? A gente tem uma bailarina chamada Nina, que ela é obcecada ali pela perfeição, né? E ela tem ali a sua própria sombra, reprimida, ela é frágil, ela é controlada pela mãe, pelo ambiente, e aí ela encontra a Lily, que é o espelho de tudo que ela nega nela mesma, né? É liberdade, é sensualidade, é ousadia. E em vez de integrar essas forças, ela acaba projetando na rival e passa a tentar combater ela ali até ela perder o contato com a realidade. E já em Breaking Bad, né, o Walter, que é o principal lá, ele começa como um homem comum, cheio de frustrações, ressentimentos, mas a sua sombra desperta diante de uma doença e do contato que ele tem com Jesse, né, e depois do poder que esse cenário, né, de crime oferece a ele. E o orgulho, o desejo, o controle, a ambição, que antes eram reprimidos, eles acabam surgindo ali e transforma ele em Heisenberg, né, que é o nome que ele adota, né. E Jesse, por sua vez, também tem ali a sua sombra, a culpa, a necessidade de aprovação, aquela fragilidade emocional, que são constantemente ativados e manipulados ali pelo próprio Walter, né. E nesse jogo, ambos são consumidos ali pelo mundo externo, mas eles sabem que sempre teve ali algo latente dentro deles, né? Esses são só alguns exemplos que mostram aí o que Jung afirmava, né? A sombra, ela pode ser ativada no contato com o outro, funcionando ali como um espelho das partes que a gente tenta evitar encontrar e encarar aí no nosso dia a dia, né? Observar quem está ao nosso redor não é sobre você criar ali uma lista de inimigos, blacklist, né? Não vou mais falar com essas pessoas, mas entender como cada presença impacta no seu dia a dia, né? Na sua jornada. Mas vamos agora ao que interessa, né? Vamos falar sobre os 5 perfis que a gente deve evitar para que eles não tragam ali essa sombra para a nossa vida. E o primeiro é o invejoso. Você já sentiu alguém que torcia em silêncio para que a sua vitória, de certa forma, não desse certo? E esse olhar pode estar cheio de elogios, mas você sabe que tem alguma coisa ali escondida na forma como essa pessoa se relaciona com você, às vezes até no próprio sorriso, né? A inveja para Jung é um dos aspectos dessa sombra, né? É silencioso, é corrosivo, é difícil de se reconhecer. E quando você liga para alguém, por exemplo, para contar uma história, olha, eu fui promovido, eu tive aqui um aumento, eu comprei um carro novo, essa pessoa ela vai ali desdenhar, ela vai minimizar e ela vai até colocar coisas ruins nessa sua nova possibilidade, né? Oi, fulano, pô, comprei um carro novo. Nossa, então agora o IPVA e o seguro vão ser muito mais caros. E esse carro aí que você comprou consome muito mais combustível do que o seu antigo. Ou então, eu fui promovido no trabalho e agora mesmo que você não vai ter tempo mais para estar com a sua família. A inveja não é só um sentimento passageiro, é uma sombra que habita em todos nós, mas que quando a gente não reconhece, ela se transforma em um comportamento corrosivo. Conviver perto de pessoas movidas pela inveja é como caminhar ali com alguém que está o tempo todo esvaziando e lentamente diminuindo o ar que tem ali no seu balão, né, emocional, vamos dizer assim. E você talvez não perceba no início, mas de repente aquele balão já não está mais flutuando, já está caindo, né? E Jung acreditava que a sombra é aquela parte da psique que a gente guarda escondida, onde ficam as emoções que a gente não aceita sentir. A inveja é uma dessas emoções. E quando alguém não reconhece a própria sombra, passa a projetar ela nos outros. Em vez de assumir suas próprias frustrações, prefere acabar atacando ou diminuindo ou sabotando o próprio sucesso do outro, né? A própria conquista do outro. A inveja ela nasce de uma raiz simples, né? A comparação sem a consciência. Se ele tem, eu não tenho. É sempre dicotômico, né? Se ele conquistou, eu não conquistei. Se ele brilhou, eu não brilhei. Se ele venceu, eu perdi. E nem sempre é assim, né? Esse jogo de soma zero é uma ilusão. Muitas vezes as pessoas vivem presas nessa ilusão. E quando a gente se cerca de pessoas assim, o nosso crescimento ele se torna um incômodo constante para essas pessoas que estão ali presas nesse ciclo, né? Na ciência, alguns estudos da Universidade de Michigan, eles falam sobre essa teoria, eles mostram que a inveja ativa algumas regiões do cérebro que literalmente estão ligadas à dor física, ou seja, quem sente inveja realmente sofre, realmente sente dor.
Mas esse sofrimento, quando não é tratado, ele se transforma ali em ataques, muitas vezes sutis, né? Às vezes ali nas entrelinhas, e outras vezes mais explícitos, contra quem consegue ali conquistar os seus objetivos. E como é que você faz para lidar com pessoas invejosas? Bom, eu vou trazer aqui um checklist de blindagem contra essa inveja, né? Primeiro, defina limites emocionais. Não compartilhe tudo com quem você já percebeu que tem ali um certo incômodo com o seu sucesso, né? Diversifique os seus círculos. Não dependa de uma única pessoa ou de um único grupo para validar suas conquistas. Pratique o silêncio também, o silêncio estratégico, né? Às vezes não vale a pena mostrar para o outro o que você conquistou, esperando ali o apoio dele. Fortaleça também o seu senso interno de valor, reconheça as suas vitórias antes de esperar que o outro reconheça e os aplausos externos, né? E reveja a sua própria sombra, né? Se pergunte, quando eu vejo inveja, quando eu sinto inveja, isso está identificando um problema meu ou um problema do outro? Nem sempre é possível a gente também cortar esses vínculos imediatos, né? Pode ser um colega de trabalho, pode ser uma pessoa da família. E aí, o que você faz nesses casos? Bom, você pode manter a cordialidade normal, né? Mas reduzir o seu nível de intimidade. Não espere que o reconhecimento venha de uma pessoa onde você sabe que nunca vai ter, né? E essa convivência, ela é quase como um treino para fortalecer a sua autoestima, né? A inveja é, no fundo, uma incapacidade de lidar com a própria sombra diante da luz do outro. Você não precisa diminuir quem você é para caber no espaço do outro e para ser aceito pelo outro. A sua jornada ela é única, e é isso. E o sucesso de alguém também não apaga o seu sucesso. O segundo perfil, né, arquétipo, é o vitimista, né? Esse é muito comum, né? Já percebeu algumas pessoas que parecem carregar uma nuvem cinza que vão acompanhando elas, né? Ó dia, ó azar, tudo acontece comigo, né? Não importa se o dia for ensolarado, se a notícia é boa ou se achou uma saída ali para algum problema, é claro que essa pessoa vai se colocar como uma posição de vítima eterna, reforçando ali que o mundo conspira contra ela, né? Quando uma pessoa escolhe ali o papel de vítima como uma identidade própria, ela não está só impedindo a própria evolução, mas ela também acaba drenando a energia das pessoas que estão próximas a ela, né? Conviver com uma vítima eterna é como estar num barco ali furado, vamos dizer assim. Não importa o quanto você reme, o barco acaba enchendo de água de novo. Você vai tirando ali com balde e o barco acaba enchendo de água de novo, né? E na psicologia, a vítima eterna ela está ligada ao que Jung chama de arquétipo da sombra infantilizada, né? É aquela parte da psique que se recusa a assumir a responsabilidade, preferindo sempre culpar fatores externos. Para essa pessoa, tudo é culpa do destino, dos outros, da sociedade, mas nunca é culpa dela, né? A vítima eterna, ela tem 3 comportamentos que você vai reparar que são muito comuns, né? Reclamação constante, sempre existe algo errado e, curiosamente, nunca existe o interesse de mudar, né? A culpa projetada, o erro é sempre no outro, é no chefe, é no governo, é na família, é no parceiro, mas nunca nele. E busca de salvadores, né? Sempre espera que alguém chegue ali para resolver o problema dessa pessoa repetidamente. Então ela sempre vai estar buscando ali o salvador da pátria para poder reconhecer. É mais fácil permanecer nessa posição de injustiçado do que encarar a responsabilidade e agir, né? O problema é que conviver com essas vítimas eternas acaba fazendo com que a gente corra o risco de cair em 2 armadilhas. Uma é que a gente se torne esse salvador compulsivo e a outra é que a gente absorva essa energia de impotência e também nos tornemos aí vítimas do dia a dia, né? Vou trazer aqui alguns exemplos do cotidiano. É o colega que todo dia reclama do trabalho, mas nunca procura alguma alternativa e nem quer sair dali, né? O amigo que sofre um relacionamento abusivo, mas também não quer sair do relacionamento porque acha que isso é normal. É aquele parente que sempre está pedindo ali uma ajuda ou uma ajuda financeira, mas nunca aprende a se organizar, a controlar suas finanças. Não é que a vítima eterna não tenha problemas reais, a gente sabe que elas têm. Todos nós temos, né? O problema é que transformar essa dor numa identidade acaba impedindo ali um movimento e, inclusive, acaba impedindo a superação desse problema. Na ciência, alguns estudos sobre a vitimização crônica, eles mostram que as pessoas que têm esse padrão, elas ativam constantemente a resposta do estresse no nosso corpo, né? Liberando ali aqueles neurohormônios, como a gente falou, cortisol, adrenalina em excesso, que traz ansiedade, que traz ali depressão e outros males aí mentais, né? O impacto não é só emocional, mas ele também gera ali doenças físicas. E como é que você faz para lidar com essas pessoas que têm um comportamento de vítima eterna? Bom, primeiro,
o limite da escuta, né? Escutar é importante, mas quando a conversa vira aquela repetição infinita, onde você está sempre ouvindo os mesmos lamentos, você precisa se perguntar: eu estou ajudando ou só estou alimentando esse ciclo de lamento dessa pessoa? Essa pessoa quer apoio ou ela só quer reforçar continuamente essa posição de vítima que ela tem? A empatia verdadeira não é ouvir sempre, é também saber dizer não, não quero, não posso mais ouvir dessa forma sem que você tome uma atitude, sem que você tenha uma ação, né? E eu vou deixar aqui também um checklist de blindagem contra pessoas que têm esse coitadismo, vamos dizer assim, né? Não se torne o salvador. Você pode apoiar, mas você não pode carregar essa pessoa nas costas, né? Defina prazos emocionais. Você pode oferecer ajuda, mas também não pode aceitar esse loop infinito. Tem que definir com a pessoa quando ela vai tratar, que ações ela vai fazer. Use perguntas como: o que você pretende fazer a respeito disso? Ajude a pessoa a quebrar essa narrativa de impotência. Cuide da sua energia. Se depois de cada encontro desse você se sentir drenado, reduz esse tempo de exposição com essa pessoa e reveja os seus padrões. Se pergunte: por que eu gosto de me sentir assim? Por que eu tolero tanto isso, né? O que está acontecendo? E eu vou trazer aqui algumas estratégias quando você não pode evitar essa convivência, né? Como eu falei, às vezes é um familiar, às vezes é uma pessoa do trabalho, e aí você tem que demonstrar compreensão, mas manter os seus limites claros, né? E você pode praticar a técnica que é chamada de ecoconsciente. Devolva a responsabilidade em forma de pergunta para essa pessoa, sem dar uma solução pronta, né? Você devolve para ele e faz com que ela raciocine sobre o problema. Estabeleça também alguns rituais de, vamos dizer assim, de descarrego emocional, né? Como, por exemplo, escrever, caminhar, meditar, fazer um mindfulness, né? Depois desses encontros, como eu falei, eles drenam a nossa energia e eles podem carregar ali você para um lugar que não é o lugar que você deseja. Conviver com uma vítima eterna é aquele lembrete diário de que a gente tem que se manter protagonista da nossa própria vida, né? A pergunta principal é: você quer ser protagonista ou coadjuvante da sua própria história, né? O personagem que está ali de lado, né? O terceiro perfil de pessoa, né, um arquétipo, é o manipulador. Já sentiu que você estava fazendo algo que você não queria, mas porque você se sentia culpado de dizer eventualmente não para essa pessoa? E esse é o território favorito do manipulador, né? Ele transforma a sua liberdade, o seu controle numa dívida emocional. Ele vai utilizando isso contra você, né? O manipulador, ele é mestre em explorar aquilo que existe de mais vulnerável em cada um de nós, né? Aquela necessidade de aprovação, o medo da rejeição, a dificuldade de colocar os nossos limites, né, para com as pessoas que a gente considera. Então, conviver com pessoas assim é como estar preso em uma teia de aranha, né? Quanto mais você se mexe, parece que mais preso você fica nessa teia, né? E tentando, obviamente, agradar essa pessoa, não ser julgado. O manipulador, ele ativa na gente um ponto cego, a sombra da culpa não resolvida. Ele percebe onde a gente é frágil ali e ele toca justamente naquele ponto, né? Criando ali um elo, vamos dizer assim, emocional e de controle. Existem padrões também que você pode perceber do manipulador, né? Aquela chantagem emocional: se você não fizer, eu vou sofrer, eu vou ficar mal. Tem o gaslighting, que é fazer você duvidar da sua própria percepção. Você está exagerando, eu nunca disse isso dessa maneira, é a sua interpretação, né? O controle pelo medo, e isso acontece muito nos líderes, né, no trabalho, não vou nem chamar de líderes, mas de chefes, né, no trabalho, aquelas ameaças veladas de perda de afeto, de perda de status, de aceitação, de perda de emprego, né? O problema é que o manipulador, raramente, ele parece um vilão clássico, como a gente conhece. Ele pode vir ali disfarçado de um amigo prestativo, de um parceiro carinhoso, um colega que está ali tentando colaborar com você, né? E no nosso dia a dia a gente vê aquele parceiro que chega para você e fala assim: se você realmente me ama, ou se você realmente, né, gosta de mim, você ia fazer isso por mim. É o chefe que fala: quem não veste a camisa da empresa não merece estar aqui. E parece muito motivacional, mas no fundo tem ali uma pressão, né? Aquele amigo que ironiza: nossa, eu achei que você fosse um cara mais leal, precisava de você agora e você não vai me ajudar. E tem um filme, até um filme antigo, o Show de Truman, que ele fala exatamente sobre isso, né? Ele acaba sendo manipulado por um diretor que controla todos os passos dele sem que ele perceba, né? E ele vive um cenário falso, acreditando que tudo é real, e é exatamente isso que o manipulador faz. Ele cria uma realidade distorcida
para que você não questione. E algumas pesquisas da psicologia social, elas mostram que essa parte do gaslighting, né, o termo usado para descrever as manipulações que distorcem ali a sua percepção, pode levar a sintomas de ansiedade, de depressão e até mesmo, ao longo do tempo, de perda da sua própria identidade. E como é que você consegue se proteger desse manipulador, né, e identificar esse perfil? O primeiro é o teste de desconforto, né? Você tem que se perguntar, eu me sinto livre de dizer não para essa pessoa? Eu saio da conversa leve ou com algum peso de culpa? Eu estou agindo porque foi uma escolha minha ou eu tenho medo de desagradar ou de ser julgado? Se o padrão é desconforto ou submissão nessas perguntas, né? Então você vai perceber que sim, há uma manipulação. E aí eu vou trazer aqui também um checklist onde você pode se blindar contra esses manipuladores, né? Primeiro, nomeie o jogo, reconheça internamente, isso é manipulação ou isso faz parte da minha realidade? Reforce a sua autonomia, diga frases como, olha, eu entendo o que você sente, tudo bem, mas essa é a minha escolha. Use o poder do silêncio também. Nem toda provocação merece ali uma resposta. Você pode simplesmente ignorar, ser indiferente. E pratique o não direto, sem justificativas longas, né? Porque cada vez que você tenta melhorar a sua explicação, vira um espaço ali para o manipulador de contra-argumento, né? Você já deve ter percebido isso em algumas situações, né? E construa, obviamente, também uma rede de apoio, pessoas que você confia que vão ajudar a validar a sua percepção quanto ao manipulador, sem criar essa realidade distorcida, né? E tem algumas estratégias que, para pessoas que você precisa conviver, você também pode aplicar, né? Se for um colega de trabalho, você pode botar limites e registrar até por escrito, né? Olha, isso daqui a gente acordou que é tua responsabilidade, isso daqui é comigo e, enfim, não vou me envolver. Se for um parceiro ou uma pessoa da família, você pode fazer a comunicação assertiva, não abrindo mão da empatia, mas colocando a sua posição, né? Se for um líder, um chefe manipulador, você pode buscar até canais dentro da empresa, como o Ombudsman, o RH, o Compliance, para ajudar a cuidar da sua saúde emocional e controlar um pouco esse cenário. E é importante, manipulação constante não se combate só com essas estratégias. Às vezes o único caminho que você vai ter é se afastar dessa pessoa realmente, né? O manipulador, ele só tem poder quando você entrega a chave a ele, né? Quando você reconhece essa manipulação, ele perde esse controle. Quando você decide colocar os limites, você descobre que essa corrente ela não estava ali trancada, ela só estava pendurada, né? O quarto perfil é o controlador obsessivo, né? Imagina a seguinte cena, você está em uma viagem de férias, muitas pessoas já passaram por isso, você provavelmente vai se reconhecer. O sol tá lindo, tá brilhando, a praia tá ali na sua frente e você só quer relaxar. Mas de repente veio uma voz não muito distante dizendo: não esquece de passar o protetor a cada 40 minutos, não deita aí que vai sujar a toalha, a água tá muito fria, melhor você nem entrar porque vai ficar gripado, aí não vai perder o resto da viagem. Aos poucos aquela energia vai descendo e parece que você fica cada vez mais tenso, né? E essa voz é a tradução viva de um controlador obsessivo, né? Aquela pessoa que, em nome do cuidado ou da organização, ela coloca rédeas invisíveis na sua própria vida, né? E o que começa aparecendo ali um zelo, logo depois de um tempo fica te sufocando, né? Quem nunca conviveu com alguém assim, né? Principalmente na família. E pode ser o colega de trabalho também, tá? Que às vezes, ou o próprio chefe, isso acontece também, que precisa de cada detalhe do projeto, mesmo que não seja da sua própria área ou que ele não tenha que se envolver, né? É aquela pessoa da família que critica a forma como você guarda os copos no armário, né? Ou aquele parceiro ou parceira que simplesmente transforma a sua vida num manual de regras. E no fim, você sente que você não está vivendo, você está quase prestando contas para cada uma dessas pessoas, né? O controlador obsessivo, no fundo, ele é alguém que ele tem medo do caos interno que possa acontecer. Ele não suporta a ideia de perder o controle, de perder o domínio sobre as situações e por isso ele projeta essas necessidades nos outros também, né? E para o controlador, a sombra é a sua própria vulnerabilidade. Em vez de aceitar essa vulnerabilidade, ele nega, ele cria ali sistemas que às vezes são bem rígidos, com regras excessivas e imposições o tempo todo para poder se manter no controle. Só que o que ele acredita que é uma proteção vira ali para ele uma prisão, né? E ao tentar eliminar essa incerteza da vida, o controlador ele também sufoca a criatividade, a espontaneidade e até a alegria de viver e de conviver com outras pessoas, né? Imagina ficar o tempo todo
nesse ritmo aí de tentar controlar tudo que está acontecendo, mesmo que não está no seu controle, né? Vou trazer aqui alguns exemplos. É aquele chefe que quer um relatório de 10 páginas para tomar uma decisão que às vezes podia ser resolvida ali numa reunião de 5 minutos com um bate-papo muito mais aberto, né? É aquele pai que revisa cada detalhe do exercício ou da prova do filho, como se a criança não pudesse aprender com os próprios erros, né? É aquele amigo que organiza uma viagem, mas quando você está viajando junto com ele, ele transforma tudo em um cronograma militar, milimétrico, sem espaço para diversão, para o improviso, e acaba tirando ali um pouco do que seria a alegria daquela viagem, né? Conviver com pessoas assim também tem sintomas, muitas vezes sutis, né? Mas acaba trazendo ansiedade constante, porque você nunca sabe quando você vai ser criticado, né? Você fica sempre esperando o que será que vai falar dessa vez, né? A sensação de incompetência, já que nada parece estar bom o suficiente para essa pessoa, né? O bloqueio criativo, porque você acaba não sendo espontâneo, você acaba não improvisando nada, né? Você tem medo de ser esmagado ali pela cobrança. A raiva acumulada, que vai se manifestando depois de um tempo de ouvir tantas críticas, você pode ter alguma explosão ali inesperada. E a psicologia organizacional, ela também fala sobre isso. Ela mostra que líderes que são mais controladores, eles aumentam o nível de cortisol da sua equipe, que como eu falei aqui, é o hormônio de estresse, e acaba fazendo com que os times não tenham um ambiente psicologicamente seguro, né? Isso pode levar ao burnout, a queda de produtividade e até a maior rotatividade do próprio time, né? Na vida pessoal, né, nos relacionamentos com pessoas controladoras, eles também geram uma dependência emocional, ou se a gente for olhar no extremo oposto, né, elas acabam gerando um afastamento, onde você quer ficar longe dessa pessoa porque você não quer ser controlado, né? E como é que a gente faz para identificar esses controladores obsessivos, né? E aqui a gente também tem o teste da liberdade, né? Você pode fazer perguntas como: eu me sinto livre para decidir ou eu sempre preciso dessa aprovação? Se a resposta for eu sempre preciso, entenda que existe sim um padrão de controle. E assim como nos outros perfis, eu vou trazer aqui um checklist para você poder se blindar, né? O primeiro é estabelecer limites claros. Diga, olha, eu prefiro fazer do meu jeito, eu preciso fazer desse jeito. Mas obrigado aí pela sua sugestão. Não entre no jogo da perfeição. Aceite o erro e aceite que ele faz parte da vida. Pratique a assertividade, comunique sem ser agressivo, mas também sem se submeter, né? Fortaleça a sua autonomia interna. Lembre-se de que errar é humano, faz parte, e você precisa ter autonomia para poder errar, né? E observe sua própria sombra. Será que você também não está tentando controlar demais as pessoas? Esse checklist vai te ajudar em muitos momentos, né? E se você tiver, assim como nos outros perfis, que conviver com essas pessoas, porque é um familiar, é uma pessoa do trabalho, eu não tenho como evitar, eu não tenho como cortar da minha vida, então, em ambiente de trabalho, você pode fazer, assim como no anterior, documentações, né, para evitar esse microgerenciamento, deixar claro o que vai estar na responsabilidade de cada um. Na família você pode negociar esse espaço de liberdade individual, ou no relacionamento, tomar esse cuidado e definir claramente os seus limites para evitar essa invasão, né? A vida por natureza, é imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer. E isso é o que, vamos dizer assim, traz a beleza da vida, né? O controlador obsessivo, ele tenta eliminar o caos, mas nesse processo ele também elimina essa beleza, a beleza do inesperado, da possibilidade, do improviso, da criatividade, né? Se você convive com alguém assim, lembra que a sua liberdade é o seu maior bem. Não se trata de lutar contra o controlador, mas só de não permitir que ele defina ou dite o seu rumo, né, e o seu ritmo. E para terminar, a gente tem aqui o destrutivo passivo. Já deve ter acontecido com você, de você ter tido ali uma conquista importante, seja uma promoção, um projeto novo, uma viagem que você sonhava e que você conseguiu fazer, e aí você vai compartilhar com alguém próximo, e em vez de você receber ali, poxa, parabéns, aplausos, muito bom, ou qualquer outra emoção, né? Vem aquele silêncio. Não vem um incentivo, vem um olhar vazio da indiferença. Esse é o destrutivo passivo. Ele não ataca, ele não critica diretamente, ele não entra em confronto, mas ele é omisso, e essa omissão é tão corrosiva quanto uma ofensa, né? Ela acaba minando pela própria ausência, né? É como você jogar num time onde ninguém toca a bola. Você pode até fazer o gol, mas parece que você está ali no campo sozinho, né? O silêncio, ele também pode ser uma forma de projeção de sombra, né? O destrutivo passivo, ele evita agir porque ele teme assumir ali uma responsabilidade, e nesse vazio
ele pode revelar inveja, ressentimento e até mesmo indiferença, né? Esse arquétipo ele está ligado ao que a gente chama de covarde silencioso, né? Aquele que, por medo de se comprometer, prefere se esconder atrás da chamada neutralidade, né? Eu vou ficar aqui em cima do muro, não vou tomar partido, mas também não vou ser incomodado, né? E no nosso dia a dia a gente tem aquele colega de trabalho, né? Colega de equipe que nunca entrega nada, mas sempre tem ali uma desculpa e veja que aquele também acaba se colocando na posição de vítima, né? Tem aquele amigo que desaparece quando você precisa de apoio, mas quando tem diversão ele está ali para estar do seu lado, né? Tem um familiar que não defende uma posição, não defende você em um momento de injustiça, mas quando você não está ali, ele comenta pelas suas costas. E esse impacto, né, da passividade, ele acaba trazendo ali no trabalho desmotivação, você se sente sozinho, mesmo quando você está ali rodeado por pessoas, gera falta de confiança, porque você não sente que você pode contar com alguém e essas pessoas nunca aparecem, né? Gera vamos chamar assim, uma erosão emocional, né? Cada silêncio, ele parece que vai construindo uma parede de frustração em você, né? E você vai perdendo ali a energia. A psicologia social, ela chama isso de efeito espectador, né? Quando todos esperam que alguém haja e ninguém faz nada, né? E em relacionamentos, essa postura ela também gera aquele distanciamento que pode levar a rompimento ou até a agressividade entre os pares, né? Quem nunca viu uma relação onde o outro fica em silêncio e você quer instigar, você quer continuar, você quer falar sobre aquele determinado assunto, né? E você consegue identificar essas pessoas, né? Também com alguns testes, né? Você pode se perguntar, essa pessoa, ela celebra as minhas vitórias? Ela está do meu lado nos meus momentos difíceis? Porque não é só nos momentos bons, né? Se a resposta for quase nunca, entenda que aí tem um padrão do destrutivo, né? Por omissão, né? E a gente tem também um checklist para você poder se blindar dessas pessoas. Primeiro, observe padrões de ausência, né? Não são sinais repetidos, né? Você vai percebendo isso ao longo do tempo. Não espere entusiasmo dessas pessoas. Ajuste as suas expectativas, né? O entusiasmo tem que vir de você mesmo. Reduza a exposição emocional, ou seja, compartilhe menos com essas pessoas, porque essas pessoas não estão ali para te apoiar. E aproxime-se de quem quer somar com você, né? Cultive relações que vão te nutrir. E, por fim, enfrente o seu próprio silêncio. Pergunte-se, em que momentos eu também sou assim? Eu sou passivo demais, ou passivo destrutivo? E se você não puder evitar essas pessoas, obviamente, no trabalho, divida as responsabilidades com clareza, seja assertivo na comunicação, evite sobrecargas suas e da pessoa. Na família, convoque ali, de forma bem sutil, conversas francas, individuais, para que você possa buscar esse apoio e possa também prover, um apoio mútuo, né? E cultive grupos que vão estar ali com você para celebrar suas conquistas de forma genuína, de forma natural e não forçada, né? O destrutivo passivo, ele lembra a gente de que a ausência, ela também pode estar ali presente no nosso dia a dia, né? O silêncio pode ser tão pesado quanto uma crítica que você receba. E não desperdice energia esperando apoio de alguém que talvez nunca está ali por você, né? Aproxime-se de quem vibra com você e se afaste silenciosamente de quem prefere te ver ali apagado, né? E a mensagem final, ela é bem simples. A vida é muito curta para a gente desperdiçar a nossa energia com pessoas que estão ali para sugar e não para somar, né? Você não precisa de multidões na sua vida, você precisa de qualidade, pessoas e relacionamentos de qualidade. E como dizia Jung, a reunião de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há reação, ambas se transformam, né? E isso que é importante. Que as suas relações sejam reações que te elevem, que nunca sejam correntes que te aprisionam. Então a grande pergunta que eu deixo aqui para você é: quem você tem permitido ocupar o seu espaço mais precioso, né? O seu tempo, a sua vida? Talvez seja a hora de revisar essa lista de pessoas que caminham ao seu lado, porque no fim não são apenas só as circunstâncias, como eu falei lá no início do episódio, né, que definem a sua trajetória, mas também as vozes e a presença das pessoas que você autoriza a te influenciar. Você está pronto para escolher melhor essas pessoas? Está disposto a deixar quem pesa hoje na sua vida para trás e abrir caminho para pessoas que estão ali para somar com você? Porque a verdade é que cada um que você escolhe, né, que escolhe se cercar, vai vibrar com você, vai puxar você, seja para cima ou seja para baixo. Pode te acelerar o crescimento, mas também pode puxar o seu freio de mão, né?
pode ser uma força multiplicadora e fazer com que você redescubra a alegria de viver e a energia que você precisa no seu dia a dia, né? Então faça aqui um acordo consigo mesmo. A partir de hoje, só fica com quem ajuda a acender a sua luz e que essas pessoas que tentam apagar, você se afaste delas, tá? E agora eu quero ouvir algumas coisas de você. Qual desses 5 perfis você mais identificou aí na sua vida? E me conta também, você já passou pela experiência de ter alguém com esses perfis na sua vida e eventualmente ter que se afastar de uma hora para outra porque estava influenciando de forma bem negativa, ou percebeu em algum momento que também foi uma dessas pessoas com esse perfil, e para quem você foi essa pessoa e como é que você soube lidar com isso? E se esse conteúdo fez sentido para você, curte aqui para fortalecer, comenta e compartilhe as suas experiências, porque a sua história pode servir de inspiração para uma outra pessoa. Compartilhe esse episódio ou outros episódios com uma pessoa que você acredita que precisa ouvir isso hoje. E claro, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder os próximos episódios, né, que vão continuar tirando você aí da zona de conforto e colocando você no caminho de uma construção, de uma versão melhor de você mesmo. E se você quer continuar essa jornada de reflexão, de autodesenvolvimento, se inscreve no programa Fora de Série, que é um programa que eu estou criando, que tem 3 pilares. É um programa de desenvolvimento pessoal, então ele vai te ajudar a construir uma mentalidade muito forte, né? Ele é dividido em 3 pilares. O pilar de autoconhecimento, que vai te ajudar a entender o seu momento atual, como é que funciona o seu cérebro, como é que funcionam os seus comportamentos, quais deles precisam ser ajustados. A gente tem o pilar da autorregulação, onde você vai entender o que é uma mentalidade de crescimento e por que os alicerces dessa mentalidade vão te ajudar a construir uma vida melhor, mais saudável, ao longo do tempo, sustentável, construir bons hábitos, se livrar das armadilhas que vão acontecer no seu dia a dia, como procrastinação, ansiedade, síndrome do impostor e muitas outras. E claro, como é um programa voltado para execução e para resultados, a gente tem o pilar da autogestão, que vai te permitir planejar, executar e monitorar suas ações aí com técnicas e ferramentas que vão servir não só de bússola por todo esse percurso da sua jornada, mas para te dar clareza do que você precisa fazer para conquistar os seus objetivos. E nesse programa eu vou atuar mais ou menos como um guia, como um mentor, apoiando tanto durante o treinamento, com aulas extras, com apoio no dia a dia, né, dentro da nossa plataforma. E se você gostou e quer continuar essa transformação, o link vai estar aqui na descrição do episódio, independente da plataforma onde você esteja. E caso as inscrições não estejam abertas no momento, você vai encontrar um link para você entrar na lista de espera e vai ser avisado assim que uma nova turma abrir. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.